Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan, jornalista investigativo, e sejam muito bem-vindos ao Jornal da Restauração. No vídeo de hoje, uma reportagem especial sobre a vida secreta do Frei Pedro Maria. Hoje, uma abertura ligeiramente diferente da que vocês estão acostumados, porque queremos formalizar aquilo que já somos. Já fizemos diversas reportagens investigativas sobre o meio tradicional, desde o Frei Tiago, o panorama do movimento Trad, Viganô, Resistência e etc. No Brasil, é jornalista quem tem um trabalho jornalístico, segundo o entendimento da Suprema Corte deste país. E é assim que, tendo aqui diversas reportagens que respaldam nossa atividade, anuncio o Jornal da Restauração, um braço investigativo da ação restauracionista. Muito bem, Frei Pedro Maria. Um piedoso sacerdote franciscano de reputação ilibada? Será? Bem, essa tese será amplamente questionada nessa reportagem, desde inconsistências apresentadas pelo próprio Frei em seu testemunho, até áudios de seus antigos superiores e testemunho de ex-colegas de seminário, tudo isso em nossa reportagem especial. Se você quer cooperar com a manutenção desse nosso trabalho, então considere deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo História do Frei Pedro. Assim o YouTube entenderá que esse vídeo é relevante e mostrará para cada vez mais pessoas. Se também for do seu agrado, quiser contribuir financeiramente com o nosso canal, tem aqui o Pix que está aparecendo na nossa tela, larsan.mateus@gmail.com. Toda contribuição é muito bem-vinda. Sem mais demoras, vamos começar a nossa reportagem. Para começar a nossa investigação, eu mostrarei uma tentativa de linha do tempo da vida do Frei Pedro Maria. Eu chamo de tentativa, porque as datas não batem entre si e os relatos também são desencontrados com tudo aquilo que nós vimos. Tudo é muito confuso e muito nebuloso. Então, dando início aqui à linha do tempo, o Frei Pedro Maria, nome civil Rodrigo Santos da Silva, nasceu em 1983 e, no ano de 1999, ele participou do Seminário Menor. Aqui um pequeno esclarecimento. Com aproximadamente 16 anos de idade, fez um ano de seminário menor. Não bate a informação do padre tradicional, que no futuro será apresentado como Padre Bruno, não bate com a informação dada pelo Frei em seu próprio testemunho. Esse padre, Padre Bruno, seu ex-colega de seminário, diz que eles entraram em janeiro de 1999. E o Frei, no testemunho do Tietus Fidelium, diz que esteve lá com 13 ou 14 anos, o que daria entre 96 ou 97. Aqui eu quero demonstrar apenas a primeira inconsistência na linha do tempo. De 97 até 2002 é bem confuso. O Frei Pedro diz que tentou fazer parte da Marinha Mercante, que morou no Goiás, em Anápolis, com alguns padres e monges e capuchinhos tradicionais, segundo ele. Diz que também passou em Campos, diz que esteve com Dom Tomás durante o rompimento com a administração apostólica. Frei Pedro, nesse relato que foi feito aqui no Tietus Fidelium, ele omite a passagem pela Ordem dos Mínimos no convento da paróquia de São Francisco de Paula, na Barra da Tijuca. Por que será? Bem, também diz que esteve com um frei em Campina Grande, mas não fica claro se foi antes ou depois do ano 2002. O Frei Paulino também esteve em Anápolis nessa época. Ele não chega a dizer no testemunho que conheceu o Frei Paulino nessa época, porém o Frei Paulino morava em Anápolis, ele fala que morou em Anápolis, então nós nos perguntamos se eles se conheceram lá, mas não fica claro no seu testemunho. Entre 2000 e 2001, ele diz que não tinha possibilidade de entrar na Marinha, por causa da idade. E é um tanto quanto estranho, porque ele estava próximo dos 18 anos. Aqui tem a marcação do testemunho do Tietus, que nós veremos já já. Mas para as pessoas aqui que talvez não saibam, tem 2 ou 3 jeitos de entrar na Marinha, ou em qualquer Forças Armadas. Primeiro, o jeito é com o alistamento obrigatório, no ano que se faz 18 anos de idade. O segundo é através de um concurso para sargento. E o terceiro, um concurso para oficial. E bem, até onde eu sei, esses concursos para sargento e oficial, eles aceitam candidatos até 21 ou 23, 24 anos de idade, a depender das Forças Armadas, né? A Marinha pode ter uma idade, o Exército, a Aeronáutica, mas oscila aí, ou seja, tem uma possibilidade um pouco mais para frente. Aqui eu quis colocar que dá a entender que ele não pôde participar. Bem, com 18 anos, certamente ele não estava dizendo que estava tentando ser oficial ou sargento, mas se ele estava próximo dos 18 anos, por que não teria possibilidade de entrar na Marinha, nas Forças Armadas da Marinha? Um tanto quanto estranho. Aí bem, ele sai do mosteiro da Santa Cruz, de Dom Tomás, e numa viagem a São Paulo conhece os franciscanos do Getsemane. No ano de 2004, segundo o site do Frei Pedro, foi quando ele entrou na vida religiosa. É um pouco confuso, pois não sabemos em que ano exatamente ele saiu do mosteiro e sabemos que Dom Tomás de Aquino atendia os franciscanos do Getsemane. Na época ele não era bispo, mas segundo o próprio Frei Pedro, ele ia rezar algumas missas para os franciscanos, e também o Padre Bruno, que mais para frente será apresentado, nos confirmou que Dom Tomás atendia os franciscanos. Isso é uma informação que pode ser bem relevante no futuro. Entre 2006 e 2007 ele sai dos franciscanos do Getsemane, ficando ali
não sabemos exatamente se 2, 3 ou quantos anos nos franciscanos. Essa primeira estada dele, ele já foi para Nanuque, que é uma cidade no norte de Minas Gerais, divisa com o estado da Bahia. E segundo áudios do Frei Daniel, ele saiu porque causou problemas com os noviços e teve problemas digestivos. Entre 2007 e 2012, não se sabe onde o Frei Pedro esteve. Foi provavelmente nesse período que ele passou pela macumba. Aqui é uma informação que ainda não está pública na internet, mas eu sei através de 3 fontes. Primeira, pelo Frei Daniel. Segunda, pelos antigos fiéis da resistência do Mosteiro da Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. E terceira, pela fonte que os antigos fiéis do Seminário São José, quando ele ainda estava em Atibaia, me relataram. Então, nós vamos ouvir o áudio e deixo já essa informação, que houve sim uma passagem pela macumba que é omitida nos testemunhos do Frei Pedro e que hoje parece que poucas pessoas sabem disso. Entre 2012 e 2014 ele passou pelo anglicanismo. No testemunho do Tietos ele também omite essa passagem e não se sabe ao certo por que saiu. Apenas sabemos que foi repentino. Em um dia estava tudo bem e no outro dia ele precisou sair dos anglicanos, sem maiores explicações. Entre o anglicanismo e a volta para os franciscanos de Getsemane, tem aqui uma informação de que ele foi acompanhado em sua paróquia. Então não sabemos se ele foi direto do anglicanismo para os franciscanos do Getsemane ou se ele teve alguma passagem por algum outro lugar. Dá a entender no áudio do Frei Daniel que ele teve essa passagem pelo modernismo novamente, porque ele foi acompanhado de sua paróquia. Quando nós ouvimos os áudios, ficará tudo mais claro. E entre 2014 e março de 2015 esteve novamente nos franciscanos do Getsemane e depois saiu para o Mosteiro da Santa Cruz. Um dos motivos que o fez sair foi que um dos seus noviços perdeu a fé. E bem, de 2015 em diante, o mosteiro cede vacantismo e a história e o restante da história que nós já conhecemos. Sei que algumas informações dessa linha do tempo podem ser novas para muitos dos ouvintes, mas aguardem que ao longo da matéria iremos mostrando as provas e evidências de cada parte. Feito esse panorama geral, nós aqui já podemos perceber algumas coisas. Primeiro, o Frei Pedro mudava de congregação e até de religião muito facilmente, sem grandes problemas. Primeiro, mosteiro, depois campus, franciscanos do Getsemane, anglicanismo, macumba, ordem dos mínimos e os não sabidos números de locais onde passou pelo Goiás. Segundo, nós notamos que partes relevantíssimas da história do Frei Pedro foram simplesmente deixadas de lado, não comentadas, ocultadas. Por quê? Bom, se está contando testemunho, por que não se conta o testemunho integralmente? É a pergunta que nós fazemos. E bem, antes de irmos para as provas mais chocantes, é justo que comecemos analisando e ouvindo a história do Frei Pedro em seu testemunho no Tietos Fidelium. Aqui, bem, para agilizar o nosso vídeo, eu já separei alguns momentos mais importantes e nós vamos acompanhando aqui de um modo um pouco acelerado, tá bom? Peço que vocês acompanhem aqui conosco. Então aqui no início ele vai falar o início da história dele, a família que se mudou nos anos 40 para o Rio de Janeiro. Desde o início aí, dá um breve testemunho aí da sua biografia, né, como seu católico até os dias atuais. Então, minha família é uma família do estado do Rio de Janeiro que se mudou, né, no início dos anos 40 para a cidade do Rio de Janeiro, a capital. Né? Uma cidadezinha chamada Bom Jesus do Itabapuana, norte fluminense. Algumas pessoas que já ouviram falar. Uma cidade muito tradicional ainda, com aquele aspecto das cidades cariocas, né, do estado fluminense, perdão, do estado do Rio de Janeiro, com seus palacetes, seus jardins. Né? Então vocês vejam aqui que ele disse que a família se mudou para a capital no início dos nos anos 40, certo? E entre outros, né? Foi nessa cidade que minha família se estabeleceu, né? Desde o início do século. Uma família que trabalhava com café, era uma família de cafeeiros. Aqui uma outra informação. Desde o início do século ou desde os anos 40. Aí vejam, aqui é uma família que trabalhava com café, cafeeiros, que vieram da Espanha. Uma família que trabalhava com café, era uma família de cafeeiros. Né? E tinham vindo da Espanha, né, para o Brasil. Sim. Então, na verdade, não é bem, uma zona um pouco mais aportuguesada da Espanha. Que é os catalães lá, né? Não, da Itália, na verdade. Da minha família tinha vindo. Pessoal, o nome civil do Frei Pedro é Rodrigo Santos da Silva. Pesquisem aí no Google. Qual família de cafeeiros, né, imigrações espanholas para o Rio de Janeiro na década de 40 de pessoas que vieram trabalhar com café? E assim, Rodrigo Santos da Silva. Não me parece um nome muito espanhol. Tá? É a primeira coisa. Segundo, café. Bem, nós vamos ver que mais pra frente o café parece que desaparece da história da família. Então, espanhóis que vieram plantar café com o nome de Santos da Silva. E, francamente, olhem os fenótipos do Frei Pedro. Parece para vocês que é alguém de uma família espanhola, muito católica,
né, católicos e portugueses que vieram aqui plantar café e etc. Já falei, o Frei Pedro participou da macumba. E o Frei Daniel veio dizer nos áudios que isso foi tradições da sua família, da sua avó. Então, a avó, que era católica, vinda da Calábria, plantar café nos anos 40, é uma história que não bate muito bem. Se você parar para pensar que entre os anos 40 e 83, que é quando o Frei Pedro nasceu, são 40 anos. Ou seja, os avós ainda estariam vivos. E vocês vão ver, assim, pelo relato da história, a escola que o bisavô construiu, o avô que era delegado, que algo parece não bater, certo? Vamos dar prosseguimento. Vindo para o Brasil para fazer a vida, plantar café. E aí fizeram digamos, uma boa subsistência para o café, e os membros da minha família, minhas tias, tiveram uma excelente educação. O bisavô, tataravô, na verdade, teve a possibilidade de fundar uma escola. Né? E eles tinham essa formação. Tataravô fundou uma escola. Tem o Frei Pedro, o pai do Frei Pedro, o vô, o bisavô e o tataravô. Se chegaram aqui nos anos 40, se o tataravô chegou nos anos 40, com que idade cada um precisava ter filho para em 83, 40 anos depois, estar o Frei Pedro? Algo me diz que não está batendo a história da sua família. Sinceramente, é um pouco difícil de comprar estas datas, mas vamos continuar ouvindo. Tradicional. Mas depois que vieram pro Rio, minha avó foi uma das pioneiras que veio para ter a vida no Rio. E ó, Depois que vieram pro Rio, minha avó foi uma dessa formação tradicional. Mas depois que vieram pro Rio, minha avó é uma escola com uma fundação tradicional. foi uma das pioneiras que veio para ter a vida no Rio. E ela havia... Vou talvez diminuir aqui a velocidade, porque são muitas informações em muito pouco tempo. Mas ó, ele fala, então, meu avô fundou uma escola, e aí a minha mãe foi uma das primeiras que veio pro Rio tentar a vida. Pioneiras que veio para tentar a vida no Rio. E ela havia feito era muito boa em costura, né? E acabou. Pessoal, a família não tinha ido morar no Rio nos anos 40? Aí o tetravô, que mexia com café e foi fundar uma escola, aí a mãe foi pro Rio de Janeiro primeiro, depois... Percebem? Há um certo quê aqui. Acabou formando uma ateliê de costura, chegou a costurar para Emelinha Borba, entre outras personalidades. Né? Tinha Então, e a avó era costureira. Nenhum demérito, apenas tentando colocar aqui no contexto geral. morava em Caxias, na época, que é a cidade que, na época, recebia primeiros imigrantes que vinham do Fluminense. E depois à medida que eles iam tendo mais condições... Aí eles moravam em Caxias. Tá bom, vamos prosseguindo. Eles iam avançando até chegar no bairro do Meia. Sim. Você estabeleceu. Né, um bairrozinho do Meia, próximo, chamado Riachuelo. Que era um bairro que dava acesso ao centro do Rio. Né? Então, ó, isso aqui é um fato relevante, tá? No Meia, no bairro chamado Riachuelo. Daqui a pouco a gente vai ver por que é bem relevante esse fato. Mas dando uma adiantada aqui alguns segundos. Conciliar, né? Já, infelizmente. Mas nós tínhamos aquele modus operandi, digamos, um pouco tradicional, um pouco conservador. Isso aqui, ó, da década de 60, 70? Não. Ó, tinha uma formação tradicional e conservadora. Por que eu estou reforçando esse ponto? Porque nós vamos ver daqui a pouco o quão tradicional e conservadores são os costumes do Frei Pedro e da sua história em geral, tá? Eu já falo mais sobre a minha época de infância. Lá pelo... Aí ele vai falar que conheceu um padre José Mistrik, um polonês conservador. Vai falar novamente aqui de ser de uma família tradicional e católica. Ó. Toda essa formação cultural. E na própria formação cultural também, algo muito mais tradicional, muito mais católico. Né? Eu lembro que já desde pequeno a vovó ensinava a gente a rezar o ofício de Nossa Senhora aos sábados, de joelhos. Né? A vovó falava para rezar o ofício de Nossa Senhora aos sábados de joelhos. Tá? Vamos lembrar. Nós tínhamos um pequeno altar e assim ela cultivava. Na minha... Aí um pouco aqui da avó dele. A avó vai dar algumas instruções sobre como que ela gostaria que as pessoas fossem na família. Ó. Seguir alguma parte da carreira militar, seja exército, aeronáutica, ou então a própria polícia. Ou então sacerdote, padre, religião. Né? Na nossa família já era cultivado desde pequeno a impressão de que nós temos duas possibilidades para os meninos. Ou militar, seguir alguma parte da carreira militar, seja exército, aeronáutica, ou então a própria polícia. Ou então sacerdote, padre, religioso. Então isso desde pequeno, a minha avó já... Uma família de espanhóis que veio plantar café, aí tem que ser ou militar ou sacerdote, porque eram bem católicos. Não... E costura e a escola. Tá. Ok. Aí vamos lá.
Eu dizia, já falava com os meus irmãos, olha, você tem duas, contava histórias, né? E, você não tinha muitas escolhas, você ia ser ou militar, ou então ia ser sacerdote. E essas duas vertentes, esses dois caminhos, tanto a gente escutava as histórias de um e de outro. Meu bisavô havia sido delegado de Bom Jesus, então minha avó contava histórias, né? O bisavô dele tinha sido delegado em Bom Jesus. Você veja que para a família chegar na década de 40, ter bisavô é uma produção rápida. Ele era muito bom, certeiro no tiro. Então era alguém assim, bem viril, né? Bem viril. Que falta isso na nossa sociedade, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. E ela dizia, não, ele era muito bom no tiro, brincava que ele conseguia acertar uma mosca na parede. Brincadeira, né? Então, aí aqui ele fala de um colégio que ele passou e etc. E nesse minuto aqui, ele fala o nascimento dele. 2. Nasceu em 83. Eu sou mais velho aqui, nasci em 80. Mas então, olha. Então eles estão aqui dizendo, né, que o Frei Pedro nasceu em 83, esse aqui em 80 e etc. Aí andando um pouco mais pra frente. Essa visão tradicional de devoção a Santo Antônio. Perto da minha casa, uma capelinha alta. No alto de um nos responsórios de Santo Antônio. Tínhamos essa visão, né? Essa visão tradicional de devoção a Santo Antônio. Perto da minha casa, uma capelinha alta. No alto de um morro, dedicado a Santo Antônio, onde eu ia rezar. E nesse meio tempo, eu me conduí. Lembrando que ele morava no Meier, perto do Riachuelo, na Capela Santo Antônio, ficava em cima do morro. Vamos abrir o Google Maps. Então aqui, olha, vocês podem ver Paróquia Santo Antônio, Riachuelo, essa região aqui do Riachuelo, certo? Então, a Paróquia Santo Antônio aqui, e vamos ver umas fotos aqui do local para mostrar que é em cima do morro mesmo. Olha lá, bem no alto, né? Ou seja, em cima de um morro. Aqui a foto com um morro atrás, por volta, certo? Vamos colocar aqui na camada de satélite, ok? Ou seja, aqui a gente vê que de fato é em cima do morro, então muito provavelmente perto da casa dele. É isso aqui. Tem como colocar relevo? Como que é o relevo aqui? Ó, relevo, as zonas mais baixas, zonas mais altas, tá vendo? Isso aqui, quem sabe cartografia vê que fica no alto do morro Paróquia Santo Antônio. Maravilha, então esta é a região em que cresceu o Frei Pedro. Deixando isso aqui bem claro, né? Ótimo. Então nós vamos pesquisar aqui agora, ó. Terreiro. Nesta região. Eu vou tirar aqui o trânsito para ficar um pouco mais fácil, mas ó, nesta região aqui, pesquisei terreiro, terreiro de Umbanda, vovó da Rita, templo de Umbanda e esoterismo, templo de Quimbanda, reino de Exu, terreiro de Umbanda, São Cosme e São Damião, tenda espírita, que mais? Né? Tenda espiritualista, ou seja, tem muita região de macumba, umbanda, a gente pode pesquisar aqui também, que aparece alguns diferentes. Ó, tenda espírita São Jorge, tenda de Umbanda, Coração de Maria, tenda espiritualista umbandista. Ou seja, essa região aqui, claro, isso aqui é, ó, tenda de Umbanda, vovó Rita da Bahia. Esta região aqui é bem cheia de macumba. Claro que isso aqui são nos dias de hoje, talvez na década de 80, 90 não fosse alguma coisa diferente, mas eu estou aqui mostrando que, bem, o local onde ele diz que morou é de fato aqui, ó, Meier, né? Tem muito terreiro de macumba e umbanda. Então a gente deu uma passada no Google Maps para tentarmos entender qual a verdade da história e etc. Agora vamos voltar aqui ao vídeo, ao testemunho do Frei Pedro. Da situação da minha filha. Eu tinha uma visão sobre o sacerdócio. Ele conta como ele sentiu a primeira vocação, né? Minha avó disse que você vai ser secular. Ela comprava todo franciscano com um capuchinho, deixa a barba crescer. E ela, os capuchinhos deixam a barba crescer. Entendi. Então, nada disso. Você vai entrar no seminário secular, ela brincava nada de ser um capuchinho, os capuchinhos deixam a barba crescer. E ela comprava todo franciscano com um capuchinho, deixa a barba crescer, anda pelas vilas, né? Com os pés sujos. Descalço. Não, nada disso. Você vai ser secular. E foi fato que aconteceu comigo. Quando eu completei a idade, talvez de 13 anos, 14 anos, já não era mais o padre José Strick, né? Era um outro padre, que quis que eu fizesse algumas experiências no seminário secular do São Sebastião do Rio de Janeiro. Que tinha lá uma visão mais tradicional, conservadora. Então, aqui ele diz que com 13 anos foi para o seminário secular, né, o seminário menor, e bem, dali ele passou 1 ano e meio, já mostramos esse trecho. Bom, o padre Bruno, que é o nosso amigo, foi colega dele, falou tudo lá que eles entraram em 99. 83 mais 13 dá 96, ou seja, dá uma divergência de idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo mais à frente o Frei Pedro vai dizer, eu não sou muito bom com datas. Bem, nós vamos ver que de fato ele tem uns lapsos às vezes assim na memória, mas seguindo. Né? Mas já havia alguns problemas. Eu não sentia chamado, né? Bom, nesse meio tempo eu estive fora, né? E comecei a pensar em ser marinheiro, né? Marinha mercante, né? Você ficou quanto tempo lá antes de pensar em ser marinheiro? Acho que 1 ano. Não foi um espaço muito grande, não, porque eu já via
que alguma coisa estava errada. Mas eu me convencia que a igreja era tudo mesmo. E que eu não me sentia chamado. Vejam só. É muito interessante porque o jeito dele dizer o Ângelo, né, era bem um sotaque bem nordestino, né? Então eu achava engraçado, né? Mas eu passei um tempo lá, mas não era aquilo que eu não me sentia chamado, né? Muito bem. Ele esteve fora e tentou ir para a Marinha Mercante. Marinha Mercante, apesar pelo nome, não é militar ou padre, óbvio. Então tem aí uma questão. E ele disse que ficou um ano e meio e saiu. Tá. E diz que saiu porque viu que tinha alguma coisa errada. Nós vamos ver assim, que ele não vai citar aqui no testemunho a passagem dele pela ordem dos mínimos, os franciscanos mínimos, que é uma espécie de um dos vários tipos de franciscanos, né? Por que ele não cita? Não sei, mas nós vamos ver daqui a pouco se ele saiu porque ele viu que tinha alguma coisa errada, modernismo, ou se foi por algum outro motivo. Mas aí ele vai falar que tentou um tempo tentar entrar na Marinha Mercante. Eu não tinha possibilidade mais de entrar na Marinha, mas eu... Mercante, né? Eu não tinha possibilidade mais de entrar na Marinha, mas eu queria entrar na Marinha Mercante. Por que não tinha possibilidade de entrar na Marinha? Né? Aí ele tentou entrar na Marinha Mercante. Tudo pra mim, né? Talvez ingressar como garoto de conversa, que é o início, depois mestre, contra-mestre, e fazer cartas náuticas. Mas 6 meses na Terra, né? 6 vezes no mar, 6 vezes na Terra, pra mim. E levando uma vida normal, né? Como qualquer outro jovem, né? Experimentando, infelizmente, coisas do mundo. Mas coisas do mundo. Peraí. Antes, você veja só, ele diz aqui que estudou, né, cartas náuticas e tal. Conversa, que é o início, depois mestre, contra-mestre, e fazer cartas náuticas, pra navegar, né? Os 7 mares. 6 meses no mar, 6 meses na Terra, né? 6 vezes no mar, 6 vezes na Terra, pra mim. E levando uma vida normal, né? Como qualquer outro jovem, né? Então, estudou, Experimentando, infelizmente, coisas do mundo. Mas coisas que o mundo tem pra proporcionar. Inclusive, experimentando as coisas do mundo, infelizmente. esse espírito ecumênico, revolucionário, que todas as religiões salvam, e o que importa é você se sentir bem onde você for, que é isso que era dito pra gente o tempo inteiro, mesmo no catecismo. Era dito pra gente que é importante a gente se sentir bem onde a gente ficar onde a gente se sente bem. Mas não tinha uma formação tradicional e tal, que rezava o ofício de Nossa Senhora aos sábados. Tá, aí bem, ele vai dizer aqui que alguns seminaristas do seminário dele foram para União São João Maria Vianney, ou seja, os padres de Campos, né, Dom Maia já tinha falecido nessa época, mas ainda não era de administração apostólica, que lá no seminário eles se recusavam a ser carismáticos e coisas dessa natureza. Aí aqui ele vai dizer que estava tudo pronto para ir para Maria Mercante. De uma igreja. Exatamente. Então eu sempre vivi nessa visão, né? Até que um dia, eu já tô pronto para entrar na Maria Mercante, eu passei na frente de uma igreja do convento de Santo Antônio, ainda no convento de Santo Antônio. Lá no centro do Rio. No centro do Rio. Sim. Né? E quando eu cheguei perto daquele relógio da Carioca, não sei se você já lembra desse Eu estudei ali na... Não sei se você conhece a escola Vila Lobos, tem do lado. Então, eu estudei durante uns 2 ou 3 anos. Eu sempre passava em frente ao convento de Santo Antônio. Eu passei ali em frente, né? Estava perto do relógio, de frente ao convento. E naquele dia diante minha vida já não fez mais sentido. Nada que eu fazia sentido, né? Um desgosto profundo de tudo que eu estava vivendo. E algo diferente. E foi aí que eu resolvi abandonar tudo, né? Você tem quantos anos? Eu tinha uma base de 20 anos, não lembro muito bem, mas por aí, uns 20 e poucos anos. Deve ter sido 2003, né? Provavelmente, eu sou muito ruim pra lembrar de datas. Olha, há 40 anos você já não lembra mais de datas. Então, por volta dos 20 anos, ele abandonou tudo e abandonou os planos de Maria Mercante e etc. Só que você veja, até o rapaz aqui, eu não me lembro o nome desse, de verde, mas ele pergunta, então foi mais ou menos 2003. Porque se o Frei Pedro nasceu em 83, 93, 2003, é a data, tá certinho. Pois bem, em 2013 ele fala lá um pouco mais pra frente que já estava no mosteiro de Dom Tomás. Então vocês vejam que assim, esse período de 97 a 2002 é muito rápido, as coisas mudam assim com uma constância muito grande. Que em 99 ele estava, com certeza, pelo testemunho do padre Bruno, no seminário menor. E aí depois ele foi para os mínimos, depois ele vai dizer que teve uma passagem em Campos, que ele foi para Anápolis, e aí ele estava no Mosteiro Santa Cruz, no meio desse caminho, Maria Mercante, abandonou tudo, que estava tudo pronto, e aí voltou. E é muito ruim de lembrar, essa história não bate. Porque, assim, não sei se vocês conhecem, mas Maria Mercante não é assim, vou ser marinheiro. Não, tem todo o estudo, tem que estudar um monte de coisa, tem que tirar certificação, tal, não sei o que, arrumar estágio, emprego, essas coisas. Não é da noite pro dia que você consegue, vou trabalhar com Maria Mercante. Então, foi dentro do seminário que ele estava estudando para Maria Mercante? Não foi. Alguma coisa muito errada está acontecendo, essa história não bate, não fecha, a conta é muito difícil aí, tá? Aí ele vai falar aqui que é muito ruim de datas, bem... Né, fazer até uma piada. Essa é a idade das pessoas, nem lembra quantos você tem. É difícil, quantos anos você tem? Nem lembra mais quantos anos você tem. Mas então, aí ó. Experiências muito positivas e negativas, né? Foi um momento que, infelizmente, experiências muito positivas e negativas, né? Foi um momento que, infelizmente, feito muitas experiências, né? Pensando. Esquece. Eu já tinha feito muitas experiências, né? Foi um momento que, infelizmente, experiências muito positivas e negativas, né? Então, pra mim foi algo revelador. E aí eu fui procurando aquela tradição que eu... Experiências positivas e negativas. Daqui a pouco nós vamos ver, né, o tipo de experiência. Mas aí ele está procurando a tradição que a avó tinha ensinado. Tinha visto quando era pequeno, que minha avó havia me levado.
ao asilo, né, da paróquia Bom Jesus Crucificado, no estado de Então, aí ó, aqui no 2030 ele vai falar da tradicionalista na prima. época, né? Foi o Monsenhor Francisco Apolinário. E eu lembro, o altar, não havia administração apostólica, para visitar uma prima minha, que é a religiosa fundadora de uma congregação, né, tradicionalista na época, né? Foi o Monsenhor Francisco Apolinário. Então, a prima dele fundou uma ordem lá em Campos com o Monsenhor Francisco Plenário. Veja de novo, estamos aqui nos anos 90, ou seja, 50 anos depois da chegada da família. Vejam só, construção de escola, café, costura, Rio de Janeiro, Caxias, prima indo fundar, alegação de macumba, assim, são muitas coisas acontecendo nesse pouco espaço de tempo. E bem... E eu lembro, o altar, todas essas realidades ficaram, mas eu não conseguia achar. Eu achava que aquilo era só uma visão estreita dessa minha prima. Bom. Tá. Aí ele fala do padre José Edilson, da paróquia. Não fui ao convento dos frades menores. Não, né? Não. O convento? Padre Rafael Lugão. Lugão, sim. De Bom Jesus, eu acho que se não me engano. Estão falando aqui de uns padres de Campos. Isso, acho que Você acha que sim? Então o senhor não chegou a entrar no convento? Nessa época, não. Não, né? Não fui. Ué. Alguém tá mentindo nessa história. Se diz que entrou e não entrou, bem. Se diz que não entrou e entrou, bem. Então alguma coisa tá errada aí, né? O convento dos frades menores. Eu também estava à procura, né? Cheguei a visitar os frades da Imaculada, não sei se dá, os frades da Imaculada, em Anápolis, e onde eu me encantei, mas eles não quiseram me receber. Estava com o noviciado fechado. Visitou em que ano os padres da Imaculada? Você veja só, em 99 ele tinha 16 anos. Em 2001 ele ia ter 18, ou seja, antes ali dos 18 já estava viajando. E aí ele vai falar Campos, vai falar Dom Tomás, Anápolis. O que acontecia que assim, não parava 3 meses num local e já se mudava? Tem que se perguntar essas coisas, pessoal. Tem que se perguntar. Tem que conhecer os padres que você trabalha, que você confia sua alma. Eu já cometi o erro de não saber exatamente o que foi no passado e não quero mais que vocês repitam esse erro, sinceramente falando. Então aqui ó, minuto 22 e 33. Religiosa. Sim, eu já tinha decidido que seria franciscano, né? Dentro da alma eu já tinha pensado nisso, só que não tinha, né? No Brasil, a gente tinha neoconservadores. Eu cheguei a morar com um frade, que me ajudou muito na época, um capuchinho, chamado Frei Cristóvão Pioli, em Goiás. Morei um tempo com ele, pensando que talvez ele pudesse fazer uma fundação, mas já tinha muita idade, já tinha uns 88 anos, idade para fundar. Depois conheci, posteriormente, um outro frade, agora já na minha congregação de origem, né? Chamado Matias Gonzaga. A congregação de origem é qual? Os franciscanos do Getsemane, o mínimo, qual exatamente? Porque ele vai falar, ó... Campina Grande, onde tinha um asilo e tinha um educandário, né? Uma grande obra. Então, o município de Campina Grande, no Brasil, só tem um. Paraíba. E aí você veja, ele diz, eu conheci esse Frei Matias já era da minha ordem. Se ele está falando da ordem dos franciscanos do Getsemane, que ele vai dizer, ele só vai conhecer os franciscanos do Getsemane depois da primeira passagem dele pelo Mosteiro da Santa Cruz com Dom Tomás. Então e aí ele está contando acontecimentos que supostamente aconteceram antes dele ir para Campos, antes dele ir para o Mosteiro da Santa Cruz. Percebem como tá difícil de encaixar tudo que está acontecendo? Prosseguindo. Também, assim, conservador, né? Padre conservador, beleza. Certo. Se ele estava por dentro da crise, ó, no minuto 23 e 47. Sim, eu conhecia a tradição católica. E, assim, naquela época... E nessa época o senhor já estava por dentro assim, das questões da crise? Ou ainda não? Muito pouco. O que eu conhecia era a tradição. Sim. Estava por fora da questão da crise. Eu acho um pouco estranho que uma prima tenha fundado uma ordem tradicional, porque assim, não é qualquer pessoa que chega e funda alguma coisa, pessoal. Uma prima que fundou uma ordem, uma família que vem construindo escola, café, não sei o que trabalha em Campos e sabe que lá é tradição, não saber nada da crise que estava acontecendo nos anos 90. Muito difícil, muito difícil. Conhecia a tradição católica. E, assim, naquela época, era muito difícil. Se você viesse de uma realidade, por exemplo, que as pessoas não te conheciam, uma realidade do Rio de Janeiro, ninguém lhe conhece, você não tem familiar em Campos, era muito difícil os padres te aceitarem. Aqui ele fala, se você não tem familiar em Campos, é muito difícil os padres de Campos te aceitarem. Aí parece que ele vai lembrar da prima dele. Ó. Ele tinha uma certa restrição de só aceitar pessoas da Diocese de Campos, né? E eles não sabiam, na época também, que minha família era uma das famílias que ajudaram a construir os Marx, né? Vou voltar aqui para vocês escutarem novamente, que ele falou Marx. Era uma das famílias que ajudaram a construir os Marx. Marx, a família não era espanhola? Eu não sabia que Marx é um nome espanhol.
Não tinha conhecimento disso. Os Marques, Rodrigo Santos da Silva. Eu conheço bastante história de Campos, mas nunca ouvi falar de Marques também em Campos. Pode até ter, mas aí disso também ser a prima dele. É muito estranha essa história. É muito estranho, tá? Muito. Né? Que ajudaram a construir a igreja de Bom Jesus, né? Eles não tinham. Engraçado que o padre José Edilson chegou a me mandar fazer uma experiência no seminário. Então você conheceu o É isso que eu ia Brasil? falar, então o padre Zé Edilson conhece o senhor? Conhece? Ó, O padre José Edilson, na época, né? Eles não tinham ciência disso, na época. A igreja de Bom Jesus, né? Eles não construíam, eles que ajudaram a construir, os Marx, né? Que ajudaram a construir a igreja de Bom Jesus, né? Eles não tinham ciência disso, na época. Né? Engraçado que o padre José Edilson chegou a me mandar fazer uma experiência no seminário. Então você É conheceu o isso que eu ia falar, Brasil? então o padre Zé Edilson conhece o senhor? Conhece? Sim, Conhece. Ele chegou. E foi interessante a minha conversa com o padre José Presidente. Ah, sim. O José Presidente. ele fala que mandou passar um tempo no seminário. Esse seminário é de Campos, é o seminário menor. Você veja, se for o seminário menor, não bateu 100% porque o seminário menor foi em 99. Esse seminário foi de Campos? Ficou quanto tempo no seminário de Campos? Aí ele vai conversar com o padre José Presidente. Então veja. Gente, ele frequentou um tempo aqui, mas já no velhinho, na cadeira de roda. No final da experiência, eu tinha que conversar com o padre José Presidente, que era o responsável pelas vocações, né? Sim. Né? E aí, ele estava na cadeira de balanço, terminou a confissão. E eu ali aflito, né, querendo muito a minha vocação, né? E na cadeira, disse pra mim assim, você não tem vocação. Aí, um balde de água Mas fria. quer falar um balde de água fria, né? E fiquei chocado, eu só tive uma reação. Eu olhei pra ele e disse assim, para, então, eu tenho que arrumar uma moça aqui também da tradição pra me casar, etc. Disse, para, não sei o que eu terminar de falar. Eu falei, não, você não tem vocação pra essa vida. Eu acho que você deveria ser religioso. Olha. Então José Presidente, que era de Campos, fala, você não tem vocação para ser padre, você tem que ser religioso. Em que ano foi isso? Bom, aí vai mais um pouco para frente, ele diz que conheceu Dom Tomás de Aquino, e Dom Tomás de Aquino celebrava lá nos Carmelitas de Serpetiba. Ó, E pensando nisso, né? E foi passando o tempo, eu tive a oportunidade de conhecer Dom Tomás de Aquino, em época que ele celebrava no convento das Carmelitas em Serpetiba, não sei se você lembra. Não lembro. Então a gente já tinha um convento, mas Carmelitas tinha um convento em Serpetiba. Sim. E assim, eu fui a primeira vez na missa, ele me viu, a gente começou a conversar, Dom Tomás sempre muito alegre nessa época. Mas ali já na missa dentinha, na família São Pudesse? Sim, todos interligados, inclusive Campos, não havia separação. Ah, não existia ainda a administração apostólica. Claro que não, todos interligados. Todos. Entendi. O senhor foi, quando o senhor foi ao... você veja o que ele diz. Claro que não tinha administração apostólica, foi antes. Você veja só, administração apostólica São João Maria Vianney. Surgiu em 2002, né? 2002, 18 de janeiro de 2002. Antes de 2002, o que existia era a União Sacerdotal São João Maria Vianney, que foi aquela fundada por Dom Maier no início dos anos 80. A União São João Maria Vianney em 81. Então há uma questão aí não bem explicada. Porque se foi em 2002, bem, em 2002 ele não estava pensando lá na Maria Mercante, onde é que ele estava? Não dá para entender, é muito confuso, muito. Eu trabalhei com o Presidente e já foi desde o começo então, de missa dentinha, de tradição. Sim, de União Sacerdotal São João Maria Vianney. Que já não celebrava missa não, né? Ó, Eu ouvi sobre o Irmão Solefer? O senhor já ouviu falar sobre Monsenhor Massada Febre nessa época? Não, do agora. Ah, sim. Eu comecei a ouvir sobre o Irmão Solefer, já não mostrei pra Santa Cruz. Na minha Ah, casa. ou seja, em Campos ele ouvia falar de Dom Maier. E ele ouviu falar de Dom Lefebvre a primeira vez no Mosteiro de Santa Cruz. Aliás, nós ouvimos todas as sextas-feiras uma conferência dele, em francês, eu lembro disso. E ele ouvia conferências dele em francês. Esse negócio do francês vai ser interessante mais pra frente, tá? Ó, aí houve a separação com Dom Rifan. Ele vai contar que estava junto de Dom Tomás nessa época. Na época, e eu tinha que pedir permissão a ele. Era um frade, um frade que ia fundar uma congregação. Dentro da tradição, frade que já havia ido pedir auxílio a Dom Fernando Rifan, na época já havia havido a separação, já tinha administração apostólica. E na época, Dom Rifan não aceitou esse frade lá, né? Já com o pensamento dos acordos, né? Já com a perspectiva. E já bispo já? Sim, já. Eu já vi essa perspectiva do idoso, né? Que não cabe dizer um nome ético. O Vaticano II já idoso, né? Eu e mais um. Aí bem, pulando um pouco mais pra frente, ele vai falar que é das redentoristas, que Dom Benigno já tinha contato com as... Essas redentoristas é uma história muito interessante. São umas monjas sede-vacantistas desde Dom Maier, que sempre foram sede-vacantistas, mantiveram o sede-vacantismo, a fé tradicional, mesmo depois da morte de Dom Maier, mesmo depois da morte do Padre Benigno. Mas bem, a história dele aqui, voltando, 36-55, esteve no Mosteiro de Santa Cruz com Dom Tomás. Isso, não? Não, Foi foi quando começou também, foi mais ou menos nessa ali, época. 2006. Mas assim, para as pessoas entenderem, nessa época o senhor já tinha ingressado já na faculdade, faculdade, ou ou ainda não? O senhor estava procurando ainda? Mosteiro da Santa Cruz, no início foi o Mosteiro da Santa Cruz. Ah, você vai figura? Isso, o Dom Tomás tinha dito pra mim o seguinte, bem, o senhor pode ser, pra mim o senhor talvez não tenha vocação para ser religioso beneditino, mas o senhor demonstrou uma vocação para a nossa comunidade. Então, fica por aqui. Mas eu aceitei na época e ajudei a cuidar de Dom Tomás, né?
ajudei, fiquei perto dele. Foi um pai pra mim naquele momento, eu devo dizer isso. Devo falar isso com justiça, né? Porque ele cuidou da gente. E inclusive, nessa situação dos acordos de campos, eu lembro que, de vez em quando, ele conversava comigo, mostrava materiais, o que ele tinha escrito que ele iria apresentar no Leandro Duero, né? Então, eu vi essa situação de perto, né? Sim. Mas, sem, assim, ouvindo tudo por cima, sem muita profundidade, porque é difícil. Pessoal, uma pessoa que vê a questão da separação de campos com a tradição, com a fraternidade sacerdotal São Pio X, com Dom Tomás, o mosteiro, tudo isso ali, 2002, ele tinha 19 para 20 anos. E já tinha ali uma intimidade boa com o Dom Tomás, a ponto de ele chamar o Dom Tomás de pai, e haver essa... Ou seja, mostrar tudo. Como é possível que, anos depois, ele apostata, vira anglicano e macumba? Como é que esse pessoal troca de religião tão fácil assim? Essa história não existe. Vai dizer o que? Não conheceu o que era tradição? Vai dizer o quê? Que Dom Tomás não sabia ensinar a tradição? Isso é perigoso o que tá afirmando, pô. Muito perigoso. Não bate essa história. Isso, né? Nós tínhamos sempre essa questão de das pessoas saírem do modernismo, serem aceitas, mas assim, não tem uma... A gente não se preocupa em que, uma segunda vez, já não mostrei pedir pra sair, aquela vida não... A vida de monge pra mim era difícil, né? Eu pensava nisso. Então, saindo, eu fiquei um tempo fora. Saiu do mosteiro, ficou um tempo fora. Quando saiu, não sabemos. Quanto tempo ficou fora, não sabemos. Eu em casa e procurando. E aí, um dia, numa viagem a São Paulo, eu descobri a congregação dos franciscanos do Getsemane, né? Fundada por Frei Paulino, do Coração de Jesus, que queria... E aí conheceu os franciscanos do Getsemane numa viagem a São Paulo, que queria dar um passo pra tradição. Eu passo pra tradição. Então, liguei, eu conversei com o Dom Tomás. E o Dom Tomás abriu e disse, tente. E eu tô indo pra celebrar algumas missas, pro Frei Paulino, etc. E essa Dom Tomás disse, vá, eu estou indo celebrar missas para o Frei Paulino. Ou seja, aqui é o primeiro relato de que Frei Pedro, segundo o relato do Frei Pedro, que Dom Tomás de Aquino atendia lá os franciscanos do Frei Paulino, etc. Sobre isso aqui, a nossa reportagem entrou em contato com Dom Tomás de Aquino através de Dom André. Dom André chegou a nos responder, disse que iria passar a mensagem para Dom Tomás. Isso já faz alguns dias e até agora não obtivemos resposta. Até pedi para perguntar se poderia ter alguma resposta tal, mas não tive nenhuma resposta até o momento. A congregação começa o seu trabalho. Comecei como postulante no asilo de idosos, na Diocese de Santa Marta, na época. Ok. 3914. Foi construído todo de pedra por um ecologista de Lugano. Ele foi transferido para Nanuque, no norte de Minas. Nanuque, essa aí vai ser uma cidade importante daqui a pouco. No mosteiro, ele foi construído todo de pedra por um ecologista de Lugano. Nessa época o senhor já era frei, já celebrava missa? Não era padre e tal. O noviciado dele foi um dos maiores, porque Dom Frei Paulino nunca foi servacantista, sempre foi mais tradicionalista, olha só. Nossos votos, né? E eu fui Paulino nada de servacantista, eu nunca fui servacantista. Era mais tradicionalista. Mas muito mais tradicionalista. E nós fomos tentados uma tentativa de fundar. Tradicionalista, nós vamos ver daqui a pouco o quão tradicionalista é esse mosteiro. Você veja só. Você vão ouvir os áudios do Frei Daniel, né, falando, o Frei Pedro, às vezes ele era muito radical, às vezes ele era muito liberal. Vocês vão ouvir tudo isso aí. Ó, foi o primeiro noviço dentro da tradição. Ele passou esse início do conciliário. Então, na época ele era capuchinho, eu não uso, eu diria, né? Porque ele passou fazia uma hora de vestir, um convento bem grande, e nesse meio tempo ele nos ensinou, assim, começou a nos ensinar os costumes da ordem, né? Que a ordem fazia, uma hora se vestia. E eu fui o primeiro noviço dele dentro da tradição, né? Pra você ver que o pensamento dele ficou é um pensamento um pouco confuso, eu diria, né? Porque ele passou esse início do conciliário. Então, na época ele era capuchinho, eu no convento. Aí no convento ele escutava tradição, liberalismo, essa coisa toda. Tá, é o que ele está dizendo, foi dentro da tradição. Então Dom Tomás atendia lá, parou de atender por quê? O que aconteceu? A saída do Frei Pedro tem alguma coisa a ver com a saída, o fim do atendimento de Dom Tomás? Não sabemos, vamos tentar descobrir. Se alguém souber, por favor, comenta e nos coloque em contato com quem saiba. Dele. Eu vinha nos corredores do convento, no Bálsamo, eu vinha atrás e dizia pra ele assim, não tenha seu hábito. E de fato isso aconteceu. E havia mesmo, que havia uma visão clara, havia modernistas mesmo, que eram de fato modernistas, e havia outros que não, que eram conservadores, e os mais tradicionais eram meio que olhados com reservas, né? E, bom, eu tive toda a formação, né, no noviciado tradicional. Então, teve formação no noviciado tradicional. Os livros que nós usávamos eram livros tradicionais, né? Os horários, né? Depois de um tempo a gente trocou, eu lembro que... Tudo tradicional, certo. Aí ele foi transferido porque o Frei Paulino pediu ajuda aos bispos da fraternidade e eles negaram. Isso aqui é um relato interessante, porque vai ser confirmado pelo padre Bruno, que ele disse que ouviu desses bispos da fraternidade que, de fato, o Frei Paulino esteve buscando essa ajuda junto com Dom Tomás na fraternidade. Porque o Brigadier Novo já deixou de ser rezado completamente dentro da comunidade para dar lugar ao Frei Paulino acabou sendo transferido para o jornal, né, romano. Teve toda uma mudança ali, né? Estava bem esperançoso que isso ia dar certo. Até que nós fomos transferidos, né, ele se transferiu, né, o Frei Paulino acabou sendo transferido para a Diocese de Barra, ele quis isso, porque ele já havia pedido ajuda a alguns bispos da tradição, os bispos da fraternidade, e eles haviam negado ajuda para ele, assim. Na época, ele ficou realmente sozinho, isolado. O único que ia de vez em quando celebrar para nós lá era o Dom Tomás de Aquino, né?
bispos da fraternidade não ajudaram, Dom Tomás ia celebrar a missa. O que exatamente está acontecendo? Vamos com calma, né? Tá. E porque não havia mais esse desejo de criar mais uma congregação religiosa tradicional, não. Basicamente já estavam já seguindo aquela... Ó, esse aqui que é um pedaço extremamente importante, vou colocar agora. Ao Mosteiro da Santa Cruz, já como frade e com votos. Isso, naquele local. Fiquei muito mal, né? Até que chegou um momento em que eu decido voltar ao Mosteiro da Santa Cruz, já como frade e... Ó. Seguindo aquele caminho dos apoios. E foi nós ficamos muito tempo sem missa, naquele local. Fiquei muito mal, né? Até que chegou um momento em que eu decido voltar ao Mosteiro da Santa Cruz, já como frade. Eu não queria rir nesse vídeo, mas... Aqui, vocês escutaram, né? Aí eu saí dos franciscanos de Getsemane e decidi voltar ao Mosteiro da Santa Cruz. Gente, isso aqui é uma mentira, assim, escancarada. Tem um buraco de 8 anos nessa história. Frei Pedro saiu dos franciscanos de Getsemane em 2007. Em 2007. Aí ele ficou até 2012, sabe-se lá Deus onde. Relato do Frei Daniel, relato do anglicano, relato de todo mundo, ou seja, até 2012 ele estava perdido no mundo. Em 2012 ele aparece nos anglicanos, depois ele volta aos franciscanos de Getsemane, ele não contou essa segunda passagem, por que será? Né? E depois, só em 2015, ele vai aparecer no mosteiro. Então assim, saí dos franciscanos e fui para o mosteiro. Vocês acompanharam o vídeo na íntegra, vocês vão ver que eu não estou omitindo nenhum pedaço relevante. Ele está pulando 8 anos de história. Ele não falou aqui da passagem dele pela macumba, não falou aqui da passagem pelo anglicanismo. Não, ele fingiu que não existia. 8 anos da vida do Frei Pedro que desapareceram. Ué, como assim? Frade e com votos foram recebidos pelo Frei Paulino na época. Né? Votos feitos, infelizmente, naquela época, já com texto novo, mas triste, votos feitos na hora desse regular, mas foi assim que eu recebi. E aí eu voltei, fiquei no Mosteiro da Santa Cruz. Um tempo, o Dom Tomás me observou, Mas eu coloco franciscano. no início, como leigo, normal, e depois o Dom Tomás disse que eu tinha mandado uma carta do Dominicano de Avilha para falar sobre o meu caso, e o Dominicano tinha respondido que eu fiz votos e que eu tinha direito de usar lata. Isso, acho que 8 meses depois, eu fiquei 8 meses pra isso. E aí voltei, isso é assim, Então, ó, ficou 8 meses lá, Dom Tomás ainda não era bispo, ele vai dizer isso um pouco mais pra frente, então Dom Tomás foi sagrado em 2016, só confirmando que, assim, ele ficou esses 8 meses ali, como leigo, 2015 para 2016. E ele refez os votos. votos, né? Inclusive, os meus votos, se não me engano, foram feitos no mesmo tempo, se não me engano, no mesmo dia em que Dom Rodrigo recebeu uma das ordens, não sei se foi prima tonsura, eu sei que foi um 8 de dezembro desse. No mesmo dia do Certo. Padre Gabriel. Foi o o Padre Gabriel também foi vereador. Agora sobre as datas, que é muito... Verdade, até tem medo de dar data errada. Ó, Deixa eu ver. Difícil pra mim recordar datas. É, Eu deveria ter escrito essas coisas. Verdade, até tem medo de dar data errada. Você dá uma data errada, alguém pede. É data. vou fazer questão de passar isso aqui devagar. Se é que me recordo. Isso foi o quê? 2017? Difícil pra mim recordar datas. É data. Eu deveria ter escrito essas coisas. Aham. Porque, Verdade. eu até tenho medo de dar as datas erradas. Você dá uma data errada, alguém pega na internet e diz assim, não, mas naquele tempo o Padre Pedro estava fazendo isso. É verdade. Tem que Eu falar prefiro que- nem dar data. Ó, Aconteceu aí, Verdade. entendeu? Eu prefiro No nem século dar data. XXI, foi no século Isso. XXI. Século XXI. Verdade. então, Frei Pedro, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, pegando as datas e vendo se bate o que você diz com um relato de outras pessoas. Não bate, tá tudo desencontrado. Por que tem esse medo de falar data? Ah, porque memória é ruim, coitadinho. Memória é muito ruim, né? Meu Deus, o senhor faz um buraco de 8 anos na sua história. Anglicanismo, algo relevantíssimo. Como é que virou anglicano? Gente, pelo amor de Deus, ninguém vira anglicano da noite pro dia. Não é assim, então, vou virar anglicano. Ué, você não sabe que anglicano... Você não é católico, tradicional, não passou em Campos, não passou em Dom Tomás? Não sabe que você está apostatando a fé, entrando numa seita cismática, que você está rumo ao inferno? Ah não, toda religião salva. Ué, o que é isso? Ah não, o anglicanismo, não sei. Como assim não sei? Bom, se não sabe, virou padre como? Isso não existe. Isso não existe. E aí depois sai do anglicano. Não, voltei para a tradição. Vou voltar para o rumo mais radical da Igreja Católica. Vou virar da resistência e depois vou virar sede vacantista. Por amor ao Papa. Não casa. Não casa uma coisa com a outra. Isso aqui tá errado. Tá profundamente errado. Aí ele refez os votos, difícil da data. Ah, aqui, ó. Esse aqui é interessante. Vamos, ó. Tá, o que eu faço para ser franciscano? Eu não era padre. Experiência nos fundos da Capela São Miguel, porque um frade, um jovem, tinha vindo a mim e tinha perguntado o que eu faço para ser franciscano. Eu não era padre. Eu era irmão e estava pensando assim, levar minha vida como eremita ali, né? E aí eu fui conversando com o Tomás. E ele estava pensando em virar eremita. Isso aqui foi mais ou menos 2017 e ele está se referindo aqui ao Frei Afonso,
Quem é da comunidade Bofete, quem é da comunidade dos franciscanos, quem já foi lá há um tempo, certamente já ouviu falar desse frei, que é um frei rebelde, que depois brigou e saiu do sedevacantismo, voltou para a resistência, depois desapareceu no mundo e ninguém tem notícia dele. Mas esse Frei Afonso vai dar informação muito interessante no final do nosso vídeo aqui, da nossa reportagem, tá? Mas lembre-se desse Frei Afonso. Aqui eu dei uma adiantada já para a parte que ele está trabalhando com o Padre Rodrigo, e aí vira sedevacantista e tudo mais. É bem engraçado, eu vou deixar aqui e eu vou comentar só numa próxima investigação. Dessa capela. E nessa época, Frei, ninguém ainda tinha um pensamento sedevacantista. Claro que não. Não. Claro que não. O padre, pera lá, o padre tinha algumas coisinhas, né, ligadas à liturgia. Padre Rodrigo. Isso, ele conversava comigo algumas coisas, mas ligadas à liturgia, né? Então ele tinha, assim, um pensamento, assim, tinha uma dificuldade com a liturgia, na verdade, João 23, aquela coisa toda, mas ele sempre dizia o seguinte, na dúvida para o réu. Ele dizia, O Papa, né? Ouvia muito isso aqui, tinha um falecido, eu considero como o padre fala assim, né, ele era da nova igreja, o padre... Vamos vendo, hein? Não, agora... essa realidade só foi mudar, e ele começou a ter uma certa dificuldade, quando Ele, o Padre Rodrigo, tá? ele deu a ele a função de refutar os sedevacantistas. Ele começou a ler, estudar todos os escritos, na época de Monsenhor Samba, Ah, Sim, e ali ele começou a perceber que tinha algum problema. Padre Rodrigo foi ordenado padre por Dom Williamson em 23 de dezembro de 2017. Em junho de 2018, ele virou sedevacantista. É o que eu vou dizer por enquanto. Mas dado a ele a função de refutar o sedevacantismo. Massa. Ele entendia um pouco de francês. Sim, o Instituto Romano Católico, né? Muitas conferências, né? Ele traduzia do francês para nós. Ele entendia um pouco de francês, mas ele traduzia melhor, né? Então traduzia do francês para nós. Eu pensei que escutava francês lá, Dom Lefebvre em francês, desde os anos 2000, desde criança. Mas tá bom. Aí, ó. E ali a gente já começou a perceber que havia algum problema e que realmente, né, não nos havia outra opção. Nesse meio tempo também a gente não pode esconder as coisas, que houve também problemas de ordem, digamos, de governo. Por exemplo, convento. E depois, posteriormente, né, nos oferece na época a possibilidade de nós estudarmos no convento. E depois, posteriormente, ali ele iria para as ordenações. Aqui já saíram, já romperam com Dom Tomás, já tá aqui no contexto sedevacantista. Não, eu duvido que ele vai responder. Então, isso aí, então eu vou escrever. Então eu peguei ali um trade ali com um pouco de tradutor, aquelas notícias todas, e escreveu. E o Monsenhor Dolan então entra em contato conosco, né, nos oferece na época a possibilidade de nós estudarmos no convento. E depois, posteriormente, Aqui ele tá dizendo que o Padre Rodrigo sentiu um pouco de vergonha de entrar em contato com Dom Dola, e aí o Frei Afonso disse, não, pode deixar que eu vou resolver isso daí, eu vou escrever pra ele. Aí ele escreveu e tudo mais. A gente vai ver os e-mails que Dom Dola escreve depois pra ele. Ele viria para as ordenações, nós estudaríamos no convento como religiosos, e ele simplesmente viria para tomar as lições, ver se a gente está preparado para a ordenação, para nos ordenar. Foi esse o primeiro passo. E depois ele foi aos pouquinhos, chegando, conversando conosco, mas eu sei que é um sacerdote também. Aí eu disse para o Rodrigo, olha, agora está na hora de escrever para ele. E ele então escreve para o Monsenhor Dolan. Foi o início de tudo. Né? Foi o início de toda a epopeia. Vocês ouviram isso, né? Está na hora de você escrever para Dom Dola. Massa, isso aqui é só para dar um gostinho de quero mais para os próximos vídeos, as próximas investigações que nós faremos. Mas dali em diante já esse atual testemunho do Frei Pedro não nos ajuda tanto aqui na nossa investigação. Mas teremos episódios engraçados ainda no futuro. Aguardem. Olha, eu fiz questão de primeiro mostrar a versão dele para que fique claro suas inconsistências e contradições. Por que tantas omissões? Por que tanto problema com as datas? Por que tanta imprecisão nos detalhes? Não faz sentido essa história. Não faz nenhum, zero. Gente, uma história tem data, local, passei por tal lugar, falei com tal pessoa, e a data casa, tem coerência, não tem saltos. Ninguém vai contar a história da sua vida. Pulei 8 anos da minha vida. 8 anos para uma pessoa que tem 40 é um quarto da vida. Então, já não contou os primeiros 10 anos, que é normal, porque é criança. Aí pula mais 10, ué. Tem algum problema nisso aí? Grave, problema grave. Caríssimos, eu lamento muito aqueles que começaram a se decepcionar a partir de agora. Mas eu tenho um dever de consciência a cumprir. Eu não posso deixar que mais pessoas continuem confiando as suas almas e as almas dos seus filhos na mão desse apostolado. E eu explicito aqui também as minhas intenções. Depois dos problemas recentes no sedevacantismo, eu comecei a averiguar outros padres com quem eu pudesse me ligar no Brasil. E nisso eu fui investigando a vida de cada um até passar a limpo, tintim por tintim, toda a história da tradição no Brasil. E pois bem, hoje nós vamos conhecer a história oculta do Frei Pedro Maria. Direi as coisas, atenção, direi as coisas não na ordem que elas aconteceram, mas na ordem que eu descobri que elas aconteceram. Então vamos apresentar o Frei Daniel, vamos utilizar esse nome, o atual superior dos franciscanos do Getsemane. Frei Daniel ele entrou em 2007 e sucedeu o superiorado quando o Frei Paulino faleceu por volta de 2017, por volta de 2018.
Agora vamos ouvir alguns dos áudios do Frei Daniel, enquanto nós vemos algumas das fotos do Frei Pedro na tela. Na realidade, o nome dele é Rodrigo, né? Ele passou aqui realmente nesse período de 2014 a 2016. Ele já tinha passado um tempo atrás, antes de eu ingressar na fraternidade, e aí saiu, né? E aí o Frei Paulino, na época, aceitou ele, né? Acolheu ele novamente, mas aí depois ele saiu novamente também, por questões de contrariedade de doutrina, né? Aí não ficou na fraternidade. Na época ele adotou o nome de Pedro aqui, né? Não sei se ele já tinha esse nome antes, né? Como nome de consagração, mas aí ele adotou aqui também. E ficou nesse período, né? Depois ele saiu, né? Nós perdemos contato com ele, nós sabemos que ele passou por alguns lugares, né? Não sei se ele chegou a passar pelo anglicanismo, depois, né, foi para a igreja tradicional, né? E E assim, a gente tem um relacionamento um pouco distante, assim, a gente não tem tanto diálogo por conta justamente de algumas contrariedades, né, do que ele pensava antes de sair daqui. Assim, ele veio com umas histórias um pouco malucas com a morte do nosso fundador, de que o Frei Paulino era o fundador da ordem dele também, né, ele meio que... É uma história muito confusa, eu acompanho um pouco pela internet, inclusive ele teve aqui, fez uma visita assim meio de surpresa pra gente, né, e assim um pouco rápida também, veio pedir para rezar na sepultura do fundador. Mas assim, eu sei que parece que ele diz que ele é hoje, né, um dos fundadores dos frades menores, porque os frades menores saíram do princípio que São Francisco tinha determinado e tal. E aí ele mandou uma vez uma mensagem falando que ele considera o fundador nosso como o fundador dele, né, sendo que ele saiu da fraternidade, o fundador ficou muito desgostoso com ele, inclusive, por conta desses desencontros. E realmente ele é advacantista, né? Ele já mandou algumas mensagens provocando, falando que nós estamos na igreja progressista, que está perdida, que, né, mesmo nós estando condenados ao inferno, ele reza por nós, pela nossa salvação e tal. Né? Então é uma história muito confusa, assim. Muitos dos meninos que que ele acompanhou também na formação, ficaram meio traumatizados, né? E saíram da fraternidade dentro da formação. A gente até tentou intervir na formação e tiramos ele para ele fazer um acompanhamento médico. Depois ele sumiu e não voltou mais, né? Então, assim, ele não tem nenhum vínculo com a gente canônico, porque até então a nossa aprovação eclesiástica ela só veio há menos de 3 anos atrás. Nós estávamos no processo de organização dos estatutos, né? Mesmo com fundação há 40 anos. Nós tivemos aprovado aqui na Diocese de Barra recentemente, então ele não tem nenhum vínculo conosco oficialmente hoje, né? Esteve com a gente realmente nesse período de adaptação de 2016, até 2016, né? Mas causou muito problema e acabou saindo. Ah, sim. Então, ele chegou a fazer um noviciado aqui, né? Eu lembro que quando ele passou a primeira vez, ele fez o noviciado e saiu. Aí depois de alguns anos, ele pediu para retornar, né? O fundador na época aceitou, né? Conversou com todos nós e aí aceitou ele de volta, né? Como uma possibilidade, né? Acreditando que ele tinha mudado e tal. Ele fez noviciado, professou a profissão simples, né? Os votos temporários e começou a acompanhar os postulantes, né? Da fraternidade. Só que aí nesse meio tempo ele começou a causar alguns problemas e os meninos começaram a reclamar e nós fomos atender então lá em Minas, né, na casa de postulantado, a demanda deles e aí pedimos para ele se afastar para tratar a saúde, que ele disse que estava com problemas na saúde, na questão do sistema digestório e tal. Ele veio ficar com o Frei Paulino, mas aí ele entrou em discussão com o Frei Paulino várias vezes e aí foi dispensado. Mas ele não chegou a fazer a profissão perpétua, mesmo porque nessa época a gente não podia ainda ter profissão perpétua por conta ainda de não ter ainda aprovação diocesana, né? Com a aprovação diocesana, eu fui o primeiro, depois do fundador, a receber a profissão perpétua, né? Porque eu já estou aqui na fraternidade já há aproximadamente 16 anos, né? Então ele não chegou a essa profissão, ele só fez, acredito que só ficou mais ou menos 1 ano e meio no tempo de juniorato só. Pois é uma situação bem delicada, né? E ele veio aqui esses dias, assim, até fiquei surpreso porque eu não esperava vê-lo tão cedo, né? Não que a gente guarde rancor, a gente não quer essas coisas, mas ele veio esses dias pela noite, né? Pedindo para ver, rezar diante da sepultura do fundador, e eu até falei que estava no cemitério, depois fiquei preocupado, de repente, dele querer levar os restos mortais dele, né? De repente, trazer alguém para levar, né? Por conta dele considerar o fundador, né? O fundador deles também.
Porque, assim, eu vejo ele como uma pessoa com distúrbio, assim, desde sempre, né? Ele sempre agiu de forma muito estranha, com os meninos também, ele inventava umas coisas, assim, meio estapafúrdias, né, na formação. E aí isso me assustou bastante, né? Mas aí parece que ele foi embora, tranquilo, assim, não fez nada aqui, né? Só passou por aqui, não sei o motivo. E nós não temos esse diálogo, né? Muito aprofundado com ele, né? Depois, desde então. Mas é interessante, assim, eu estava vendo lá o site que você mandou, tem alguns documentos que ele se denomina como associação, parece que é a Associação de São Francisco, se eu não me engano, né? Então não dá para entender o que de fato eles são. Isso, pois é, então, ele informou, eu não sei como que foi feito o processo, porque eu não estava à frente na época, e aí eu não sei como que foi feito a apresentação da profissão de fé dele, porque geralmente quem passa por um processo igual dele tem que fazer uma profissão pública de fé, né? Assim, renegando tudo aquilo que ele professou antes e tal, né? E tal. Inclusive, o direito canônico diz que geralmente essas pessoas elas não conseguem nem chegar ao sacerdócio justamente porque o direito canônico proíbe quem abjurou da fé chegar ao sacerdócio, né? Então por isso que eu acho que meio contraditório o sacerdócio dele hoje, né? Mesmo que seja sede vacantista, né? Mas eu acredito que foi passado isso sim, né, para os superiores na época. E aí, segundo ele, parece que ele fez uma profissão de fé lá na terra dele, e aí estava fazendo um processo, né, de reintegração na Igreja Católica e tal, e pediu para retornar. E aí retornou. Eu não sei se ele apresentou algum documento público de profissão de fé, né? Então, nesse período, eu não sei o que aconteceu de fato, né? Porque não estava ainda no meu período ainda, né, de acompanhamento, de coordenação da comunidade, né? Mas é um caso bem delicado, o caso dele é bem complicado mesmo. Então, ele esteve, acho que na fraternidade antes de 2008, né? Se eu não me engano, em 2000, porque foi antes, porque eu entrei em 2007. Então, ele já tinha passado até a noviciada, ele saiu, ficou um tempo fora, ninguém sabe o que ele fez nesse período, de 2006 por ali até 2014, quando ele pediu para retornar. Ele só realmente apresentou que ele passou pelo anglicanismo, né? Ele passou por alguns caminhos meio complicados, que se arrependeu, que começou a se acompanhar na paróquia dele, que fez a profissão de fé e retornou para cá, né? Então, aí nesse meio tempo, ele ficou esses 2 anos com a gente e depois saiu de novo justamente porque as visões de fé dele eram muito contraditórias, assim. Tinha hora que ele era muito radical, tinha horas que ele era meio assim, radical, liberal, era um misto de muitas coisas ao mesmo tempo e misturava muitas coisas, né? Tinha uma visão assim meio complicada da tradição da avó dele, assim, de umas bênçãos assim, mais ligada assim à questão de religiões afros, né? E tal. Então, assim, ele sempre foi muito confuso na questão da fé dele. E agora ele está mais radical ainda nesse sentido, né? Do sede-vacantismo, né? Então é bem complicado. Eu conheci, inclusive, uma pessoa, né, de Santa Catarina que fez missão aqui na paróquia que nós trabalhamos. Sempre vem no grupo do COMID, né, do Conselho Missionário, fazer missão aqui. E aí um dos missionários falou assim: olha, você lembra do Afonso, tal, né? O filho dele foi lá fazer uma experiência e tal. E tá com os frades de vocês. Eu expliquei pra ele: não é nossos frades, não. A gente tem só casa aqui em São Paulo. A gente não tem casa no interior de São Paulo e tal, né? E aí ele mandou os dados, tudo, e eu vi que era ele. E eu fiquei muito preocupado, né? Porque eles são pessoas boas, né? E o filho dele tava indo ingressar lá e tudo. E eu não sei como que tá, né? Assim, a caminhada dele. Também não busquei mais saber. Mas eu fiquei um pouco preocupado nessa questão. Então, eu particularmente eu não tenho nenhuma prova a respeito disso. Já teve um caso, já realmente assim. É porque eu não posso entrar em detalhes, porque como foi foi um desabafo de um que já saiu, já tem 8 anos que ele saiu, que foi bem na época que ele esteve aqui, que falou, né, que houve realmente uma tentativa nesse sentido, né, mas assim, eu não posso revelar o nome porque ele me pediu, né, segredo, né, foi um desabafo que ele fez. E aí eu realmente fiquei preocupado, e aí foi daí que surgiu o negócio. Assim, eu realmente fiquei muito chateado quando eu soube disso, porque nós tentamos descobrir o que estava acontecendo, mas ninguém passou pra gente na época, os meninos que estavam lá. E aí a gente nunca descobriu de fato, né? Ninguém nunca falou pra gente. E eu fiquei sabendo agora depois de 8 anos, né? E aí esse menino falou comigo esses dias e falou assim que estava muito preocupado justamente por conta dos meninos que estão entrando lá, porque
ele tem medo que ele faça a mesma coisa e tal, e traumatizou muito a vida dele, ele teve que fazer, né, terapias e tudo, né, até hoje faz há 8 anos, né, para poder superar isso é muito triste, né. Então, a preocupação é essa, né, a nossa preocupação é essa. Então, assim, essa questão, né, desse jovem, eu não posso eu não posso te dar uma certeza do que ele falou, né, procede ou não, porque realmente foi um desabafo dele, mas acredito que para ele ter feito o tratamento durante esse tempo todo, alguma coisa aconteceu. Por não ter provas, a gente não coloca isso, né, em evidência, porque senão isso vira contra nós, porque no sentido de acusar sem provas, né? Então, assim, eu deixei muito na liberdade dele poder, realmente, se for o caso, processá-lo ou algo do tipo, porque eu acho que seria realmente justo, porque realmente a gente está lidando com uma pessoa doente. E isso me fez chorar bastante quando ele partilhou, porque realmente era uma boa vocação. Eu tinha realmente um carinho muito grande por esse rapaz que saiu, né? E então isso é bem preocupante, né? Inclusive, ele veio aqui jogar isso na minha cara, né? Eu fiquei muito triste por conta disso, porque, né, a gente tem desde sempre esses desentendimentos. Ele veio aqui justamente ao pedir para ir visitar a sepultura do fundador. Ele falou assim: olha, vocês são poucos ainda, né? Nós já somos mais de 20, né? E virou as costas e saiu e deixou falando sozinho, assim, praticamente ele veio aqui só para jogar isso na minha cara, né? Então, isso é triste, porque ele se considera como legítimo, né? O legítimo filho do fundador e que está levando adiante a fraternidade e tal, mas ele não tem nada na regra dele que fale sobre nós, então é meio contraditório. Eu sei que todas as informações passadas são chocantes, e eu sinto muito por quem estiver de coração partido nesse momento. E eu sinto muito por quem estiver de coração partido nesse momento. Eu sei que a desilusão dói, mas a desilusão é a visita da verdade. Sobre as questões apresentadas. Primeiro, as religiões anglicana e macumba. Vocês ouviram o relato do Frei Daniel. O Frei Pedro passou pelo anglicanismo. Me contou o Frei Daniel, contou os fiéis da resistência, fiéis de Atibaia. Antigamente, o Frei Pedro não tinha problema de dizer que passou pela macumba, pelo anglicanismo. Todo mundo sabia. Por que parou de esconder isso? Por que parou de falar disso? Escondendo? Pega mal. Pega muito mal. E aí, bem, a primeira pergunta. Como é possível, nos perguntemos, que alguém consegue mudar de religião tão facilmente? Vocês aqui do canal sabem, eu, Matheus Lassan, sou converso. Eu nasci num lar protestante. Um dia eu vou contar minha história, no detalhe, testemunho, todo, detalhe, tintim por tintim. Mas eu adianto que foi muito difícil, foi árduo, foi gradual. Briguei com meus pais brigaram muito comigo. Foi uma relação desgastante. Não foi uma coisa fácil, não foi um mar de rosas. Foi duro, foi complicado. Por quê? Porque eu estava abandonando uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma religião, e aderindo outra, uma que eu estava adquirindo certeza ao longo do tempo. Não é uma coisa que eu fiz assim da noite pro dia. Eu e qualquer converso sério, qualquer pessoa que se converteu de verdade, sabe como é difícil, você estuda, tem que entender o que está fazendo. E eu me impressiono aqui como alguém que passa pelos padres de Campos, conhecer a tradição com Dom Tomás, simplesmente vira anglicano e renega os princípios católicos, os dogmas, os principais dogmas, sem nenhum problema. E o pior do que isso, vai pra macumba e volta querendo exercer o sacerdócio. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser um absoluto santo para entrar no sacerdócio. Que nunca pode ter feito uma mentira, nunca pode ter pegado uma bala no supermercado. Mas pelo amor de Deus, olha o nível das coisas que são relatadas aqui. Aí vira sacerdote. Isso é inacreditável. Segundo, a questão do Frei Paulino. Meus caros, quem vê no testemunho do Frei Pedro, pensa que o Frei Paulino era um tradicional de verdade, etc, etc. Mas vocês viram as fotos. Até o L fizeram. Até Frei Lohane apoiaram. O Frei Lohane, quem conhece esse cara, é escandalosíssima. Isso é um franciscano atual aí que defende as maiores barbaridades. Eu acho que o Francisco Bergoglio ia ficar envergonhado de conversar com esse Frei Lohane. É uma coisa assim de outro mundo. Aí como é que pode o Frei Pedro ter recebido uma formação tradicional num lugar assim como ele alega? É impossível. O que aconteceu? Em tão pouco tempo assim se corrompeu? Em questão de 2, 3 anos assim, na saída dele, os anos aí, já perdeu tudo. Isso é um problema grave. E o pior, quer dizer que Frei Pedro considera o Frei Paulino fundador da sua própria comunidade em Bofete. Aí ele vai lá rezar na sepultura do Frei Paulino, a tal ponto do Frei Daniel ficar com medo das relíquias serem roubadas. Rapaz, isso é um escândalo. Vocês imaginam, por exemplo, um padre ser advocantista e rezar missa no túmulo da Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II,
São com cedilha João Paulo II. O que é isso? É um escândalo completo. É absolutamente inaceitável. Como é que é possível uma coisa dessa? Vai advogar o quê? Que o Frei Paulino era um santo tradicional? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não existe, tá? É o terceiro ponto aqui. Sobre os noviços traumatizados. Eu sei que esse aqui é o ponto mais chocante dos áudios e que é devastador. Mas entendam que esse aqui é, infelizmente, tá? Infelizmente, apenas o primeiro relato desse tipo que nós ouviremos nessa reportagem. Como relatado nos áudios, o Frei Pedro foi mestre noviço tanto na primeira passagem quanto na segunda. Em ambas houve rapazes traumatizados. Na primeira não ficou claro que tipo de trauma foi. Na segunda, sim. Durante 8 anos, ou seja, de 2014 a 2015 até recentemente, o Frei Daniel, ninguém falou nada ao Frei Daniel, e o Frei Daniel, quando fez a investigação inicial, não foi pra frente, não descobriram o que estava acontecendo. Anos depois, o noviço disse ao Frei Daniel o que de fato sim tinha acontecido coisas dessa natureza. E passou anos aí fazendo tratamento psicológico e tal. Cara, olha, se fosse uma vez, beleza, a gente vai escutar esse relato daqui a pouco de novo. De outra pessoa que nem conhece esse pessoal. Vocês vão ver. Eu quero preservar aqui a identidade do rapaz. O Frei Daniel não me disse quem é, mas pelas fotos e pela investigação que nós fizemos, nós conseguimos identificar o noviço em questão. Aparentemente esse rapaz apostatou e está vivendo junto com um companheiro hoje em dia, como dá a entender por essa foto. Então assim, é lamentável esse tipo de acontecimento, mas aconteceu. Eu não queria trazer mais notícias, mas infelizmente eu só sou um mensageiro, só estou trazendo as notícias. Eu sei que é chocante, mas nós vamos precisar continuar a investigação. Então, primeiro, uma explicação melhor, a primeira coisa que eu descobri foi a questão lá dos franciscanos, foi o contato com o Frei Daniel. Depois eu entrei em contato com os anglicanos. Infelizmente eu não consegui muitas informações. E apenas eu soube que o Frei Pedro era muito progressista, mente aberta, pra frente, e sua saída foi repentina. O pároco anglicano da época já faleceu, o missionário inglês que estava na paróquia anglicana voltou para a Inglaterra, e o antigo bispo anglicano da diocese aposentou e está residindo no Nordeste. Então, não sei o que aconteceu, mas vocês vão concordar comigo que alguém que já tem 1, 2, 3 relatos assim de saídas abruptas e tal, sair de novo de modo tão abrupto é estranho. A gente tem que se perguntar, uai, mas por quê, né? Por que essa saída? A minha impressão do Rodrigo, eu conheci, eu era leigo, ele era leigo, até simpatizava com ele, gostava, assim, era um cara tranquilo de conversar, gente boa, assim, nunca tive, mas como eu falei, isso daí há 14 anos atrás, né, acho, por aí. Então, até me surpreendeu quando a saída dele, né, como falei, muito rápida, e eu ter ouvido falar depois que ele estava em grupos tradicionalistas, porque ele era, pelo contrário, até um cara muito liberal, muito mente aberta, muito progressista, né? Embora sempre com um viés mais católico e tal, mas sim, era um cara bem progressista, um cara bem mente aberta, né? Então, assim, estranhei. Mas é aquilo, né? Coisas da vida. Também nunca mais tive contato, né? As pessoas mudam com o tempo. Então, não sei. Realmente não conseguiria te ajudar em nada, né? Talvez nessa situação. Terceira coisa. Aqui entra o meu contato com o Padre Bruno. Bruno é o nome de verdade, mas o Padre Bruno é um padre tradicional, é um sacerdote tradicional. Tradicional aqui, eu não quero dar maiores identificações a ele para preservar o relato que ele me deu, mas tradicional de todos esses institutos tradicionais aí e coisas dessa natureza. Bem, terceira parte foi informação dada pelo Padre Bruno. Essa informação chegou até mim por um padre tradicional que chegou a trabalhar com o Frei Pedro no passado. São 2 padres. Um é o Padre Antônio e o Padre Bruno. Ambos são padres tradicionais. Nenhum dos dois é o nome verdadeiro. Estou usando aqui pseudônimos, certo? O Padre Antônio trabalhou com o Frei Pedro. O Padre Antônio é amigo de outro padre tradicional chamado Padre Bruno. O Padre Bruno foi contemporâneo do Seminário Menor no Rio de Janeiro do Frei Pedro Maria. Padre Bruno soube que o seu amigo Padre Antônio estaria trabalhando com o Frei Pedro e lhe contou o que sabia. Vocês entenderam? Tem o Padre Antônio, que é amigo do Padre Bruno. Padre Antônio trabalhou com o Frei Pedro. Padre Bruno descobriu que Padre Antônio estava trabalhando com o Frei Pedro. Aí o Padre Bruno contou algumas coisas para o Padre Antônio. Certo? Beleza. Antes do Padre Antônio ser informado pelo Padre Bruno, ele teve uma conversa com o Frei Pedro. Uma conversa daquelas tranquilas, à mesa, no dia comum, depois de algum evento, mas assim, numa convivência. Num dia normal. Frei Pedro perguntou ao Padre Antônio
o que era ou qual era o procedimento padrão para ser aceito num desses institutos tradicionais. E o padre Antônio respondeu que era feita uma inquisição canônica. E explicou o que é uma inquisição canônica. A inquisição canônica é quando o padre inquisidor chama o candidato para uma sala, os dois sozinhos, sob sigilo canônico, ou seja, tem que garantir o sigilo dessas perguntas, e o inquisidor, ele faz um monte de perguntas, faz uma série de perguntas. Candidato, você já cometeu pecado A, pecado B, escândalo isso, escândalo aquilo, etc. E o inquirido, o candidato, tem que responder sob juramento com as mãos no evangelho. E ao final da inquisição, o padre inquisidor responde ao reitor se o candidato está apto ou não, sem entrar nos detalhes do porquê, para preservar ali se tiver dito alguma coisa. Então a resposta do padre inquisidor vai ser apto ou não apto. Fim. E não vai dizer ao reitor do seminário o porquê das coisas. É um procedimento da igreja para preservar o sigilo e fazer uma investigação também adequada sobre os futuros sacerdotes. Quando o padre Antônio terminou de explicar, o Frei Pedro respondeu assim: isso é um absurdo. Não pode fazer uma coisa dessa. Porque se for assim, então quem mais sobraria nesse caso? Quais candidatos seriam aptos? Aí o padre Antônio, me contando isso, achou muito, muito estranho, porque, hoje em dia o mundo tá complicado, mas tem pessoas boas. E tem pessoas assim com uma vida moral adequada. E eles continuaram a argumentar sobre a existência ou não de candidatos moralmente aptos ao sacerdócio. Isso é um pequeno exemplo de uma história que vai fazer muito mais sentido com o que eu vou dizer agora, certo? Então, eis que o padre Bruno conta para o padre Antônio o que aconteceu na sua época de seminarista. Além de Rodrigo Santos, o Frei Pedro, ter fortes trejeitos efeminados já no seminário menor, algo extremamente trágico aconteceu após sua saída. Eu quero deixar bem claro que o padre Bruno é um padre da tradição e diz que estaria disposto a jurar pelas informações que ele deu. O que ele soube é que, na ordem dos mínimos franciscanos, por volta do ano 2000, Rodrigo Santos, Frei Pedro Maria, no convento da Barra de Tijuca, logo após ter saído do seminário menor, foi expulso porque embriagou e pecou contra o cesto com outros dois rapazes. Isso é tão verdade que o padre Antônio contou o caso para o padre Espina e o padre Gabriel Maria, quando soube que Frei Pedro estava para ser ordenado, em dezembro de 2020. Então, o padre Gabriel entrou em contato com o padre Bruno para confirmar as informações. E aqui estão os e-mails entre o padre Gabriel e o padre Bruno. Então aqui o e-mail do padre Gabriel Maria para o padre Bruno, que é o padre que sabe das informações a respeito do Frei Pedro. Dia 8 de dezembro de 2020, 22h31 da noite. Lembrando que a ordenação do Frei Pedro aconteceu no dia 21 de dezembro de 2020, tá? Muito boa tarde, padre. Aqui quem vos fala é o padre Gabriel Maria Rodrigues, apresentando sobre as leis, faz parte de uma fundação sacerdotal da Argentina, né, com sacerdote coadjuvante e professor de seminário, Fundação Mater Dei. Nós temos 11 missões no Brasil e ultimamente estou em contato conosco com um frade cujo nome é Frei Pedro. Soubemos por terceiros que o senhor poderia proporcionar alguma referência do mesmo. Se por caridade o senhor puder nos dar suas referências, estaremos muito agradecidos. Desde já, muito obrigado. E aí, provavelmente houve uma resposta do padre Bruno, e aí o padre Gabriel respondeu novamente: estimado padre Bruno, muito obrigado pela resposta, mas é um assunto de urgência e esperar até semana que vem pode ser tarde demais. Espero que o senhor tenha um santo retiro, mas gostaríamos muito que o senhor fizesse uma exceção e pelo menos adiantasse alguma coisa sobre o tema. Atenciosamente em Jesus e Maria, padre Gabriel Maria Rodrigues, 9 de dezembro de 2020. Bem, aqui a gente já vê, é um assunto de urgência, então ele já estava sabendo mais ou menos do que se tratava e queria confirmação, porque esperar até a semana que vem pode ser tarde demais. E aí, no dia 9 de dezembro, ou seja, 2 horas depois, o padre Bruno responde: estimado padre, imagino então o porquê da pressa. Direi o que sei dele, tentando ser o mais objetivo possível. Eu o conheci no ano de 99, quando entramos no seminário menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele já tinha tendências tradicionais e foi por meio dele que conhecia a tradição. Isso é interessante com o que ele vai dizer logo a seguir. Nesse mesmo ano, ele foi expulso do mesmo seminário por essas tendências tradicionais. Porém, se via que ele tinha uns trejeitos afeminados. E meu pai, quando me levava ao seminário, sempre reparava isso e me comentava. Na época, por ser muito novo, não via, mas agora, voltando ao passado, era muito forte os trejeitos, e ele nem deveria ter entrado no seminário. Isso aqui é um padre tradicional falando. Neste mesmo ano, creio que esteve em contato com o Mosteiro Santa Cruz, em Nova Friburgo, e com os mínimos, no convento da Barra da Tijuca. Deste último, quem me contou foi um colega que entrou conosco em dito seminário, e era da mesma paróquia do Rodrigo, Frei Pedro, neste mesmo ano. Creio que fez uma experiência por lá. Sobre isso, digo que esse colega me contou, que agora é sacerdote na dita arquidiocese, que lá houve um pecado contra o 6º mandamento.
porém não tenho como provar, e foi o que ele me contou na época, e me contou com muita certeza. Depois soube e vi que o Rodrigo passou um tempo como monge no Mosteiro Santa Cruz, e foi lá que tomou o nome de irmão Pedro. Também passou um tempo com os franciscanos de Nanuque, pois ele sempre quis ser franciscano. Quando fui para o seminário, creio que ele lá estava, mas depois nunca mais soube dele, até que o vi como franciscano de novo, e o vi como superior, e queria ser ordenado sem nunca ter estudado. Ele não tem condições psíquicas de ser ordenado sacerdote, ainda mais depois de ter passado por todos esses lugares, e creio que moral. Mesmo sendo modernistas, seria bom pedir-lhes discretamente alguns informes, pois dar o sacerdócio a uma pessoa que não me parece digna. Estimado padre, tentei ser o mais objetivo possível. Qualquer coisa me escreva e peço que reze por mim. Aqui tem meu celular para qualquer consulta. O celular foi censurado e despedido aqui com o nome do padre. Padre Gabriel Maria, 9 de dezembro de 1541. Estimado padre, não tenho palavras para agradecer tanta atenção de sua parte. Muito obrigado mesmo. Deus faça do Senhor um santo na verdade católica. 1547, alguns anos depois, ele pergunta: o possível pecado contra o sexto é com agravo de contra natura? E aí o padre Bruno responde: parece que sim, pelo menos foi o que na época me disse tal pessoa. Então estão aqui os e-mails trocados entre o padre Bruno e o padre Gabriel Maria, mostrando que ele estava sabendo de tudo quando houve a ordenação do Frei Pedro, e mesmo assim, anos mais tarde, naquele mesmo tempo, já começam a trabalhar juntos e enterram a situação. Pois bem, além do que foi relatado pelo superior dos franciscanos do Getsemane, vemos também esse caso contado pelo padre Bruno. Quando o padre Antônio soube do caso, ele confrontou o Frei Pedro perguntando se aquilo era verdade ou não. Disse-me o padre Antônio que o Frei Pedro, ficou pasmo e não teve coragem de dizer coisa alguma. Ele nem negou, nem confirmou. Ele só não disse coisa com coisa. Se embolou nas palavras. E tudo o que eu estou relatando aqui, eu estou repetindo palavra por palavra do que me foi dito, sem acrescentar nada. E juro que é isso que eu fiz. Não estou acrescentando coisa alguma. Aquilo que me disseram é o que eu estou lhes dizendo. Infelizmente, não temos a quem recorrer. A única coisa que podemos fazer nesse caso, em que os padres já estão cientes, é trazer a público as informações para que os fiéis julguem por si. Ademais, quando o noviço mais antigo do mosteiro, o Frei Afonso, aquele que nós comentamos, chegou a fazer os votos no mosteiro da Santa Cruz, saiu do convento do Frei Pedro. Quando o Frei Afonso saiu do convento do Frei Pedro, ele conversou com o padre Antônio. E o padre Antônio contou tudo aquilo que me contou. E o Frei Afonso respondeu que o Frei Pedro me tinha dito que fez coisas no passado e que depois se arrependeu. Hoje não sabemos o paradeiro do Frei Afonso, eu não sei onde ele está. Sei que o nome civil dele é Kevin, mas não sei como encontrá-lo. Se alguém puder colocar-me em contato com ele, eu agradeço. Eu agradeço mesmo. Bom, para concluir, eu creio ser conveniente desfazer algumas falsas notícias sobre os tais e-mails de Dom Dolan. Trago aqui em primeira mão os e-mails enviados por Dom Dolan quando ele soube da saída dos freis. Então tá aqui um e-mail do padre Rodrigo da Silva, aqui embaixo, falando com Dom Dolan quando os freis saíram. Um e-mail aqui de 26 de novembro de 2020. Estimado Monsenhor Dolan, os frades, tradução livre, os frades me enviaram um e-mail com um convite para a ordenação sacerdotal do Frei Pedro, que terá lugar no dia será no dia 21 de dezembro. O bispo que fará a ordenação será o Monsenhor Dávila, do México. Os frades também me perguntaram por e-mail se podiam pegar emprestado alguns ornamentos litúrgicos, livros litúrgicos, o cano episcopal, pontifical romano e outros objetos litúrgicos do seminário, porque eles não têm nada. Eles alugaram uma igreja Novos Ordo para a cerimônia de ordenação, já que não tem capela. Eu disse aos frades que não posso emprestar nada do seminário e tampouco assistirei a essa ordenação. Que conselho Vossa Excelência tem para essa situação? Porque alguns fiéis nos perguntaram se devem participar ou não. Qual deveria ser a nossa posição? Obrigado por tudo, me despeço pedindo sua bênção. Padre Rodrigo da Silva. E aqui está a resposta de Dom Dolan. Dear Father Rodrigo, querido Padre Rodrigo, eu acho que foi muito caridoso da tua parte ter respondido tais e-mails. Eu geralmente ignoro essas comunicações. O princípio do padre Checada era que nessa situação você não tem nada a ganhar e tem tudo a perder em tal caso. Diga aos fiéis que eu disse para que fiquem longe, porque isso é escandaloso, no sentido mais estrito do termo. Ademais, esse será apenas o começo dos problemas. Eu prevejo muito luto e divisão devido a esses traidores. Que a vontade de Deus seja feita. Eu espero que você esteja bem. Saudações aos seminaristas, Bispo Dolan. Aí o e-mail do Rodrigo da Silva, né? Meus caros,
antes de concluir essa nossa reportagem, eu preciso dar um recado aos fiéis que entrarão em tristeza agora. É muito conhecida a teoria dos estágios do luto, sendo elas o choque, a negação, a raiva e a depressão, a negociação e a superação. Muitos de vocês entrarão em choque e negarão tudo que foi apresentado. Outros sentirão extrema tristeza, extrema raiva. Outros sentirão extrema raiva, porque os fundamentos de seu mundo foram abalados. Então alguns entrarão em tristeza profunda, e depois tentarão encontrar um jeito de conciliar a antiga visão de mundo com os novos fatos e informações. E por fim haverá a superação. Eu digo isso porque a desilusão não é fácil, já passei por algumas, envolvendo o clero, não é fácil mesmo, mas aqui eu estou querendo defender a verdade. Trazer a verdade. Só isso. Quem tem medo da verdade? Quem tem medo que o que está oculto seja revelado? Bem, meus amigos, eu sei que é duríssimo esse momento, e lembrem-se, a desilusão é a visita da verdade. Como disse Cristo, nosso Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peço que rezem por nós, pelos envolvidos, por toda a tradição do Brasil. Curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, e no mais finalizamos aqui a nossa reportagem. Só Cristo é Rei. Meu irmão, minha irmã, sou do Rafael Moraes, sou arcebispo anglo-católico da província anglicana da Santíssima Trindade. E hoje eu vim aqui convidar você, que sente o seu chamado, sente no seu coração a alegria de ser padre. Venha ser padre conosco, venha ser anglo-católico, venha participar da Igreja de Nosso Senhor, levar o Evangelho, pregar o Evangelho a todas as criaturas. É um desejo enorme que surge no coração de muitos, que brota no coração de muitos. Por isso eu convido você, em cima desse vídeo vai estar o nosso e-mail para que você possa entrar em contato conosco, você vocacionado, você que sente esse desejo no seu coração de poder ser um sacerdote do Altíssimo, ser um sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Venha conosco, venha. Esta família espalhada pelo mundo inteiro te acolhe e te recebe com muito carinho. Roguemos a Deus e a Santíssima Virgem que abençoe a sua vocação, abençoe o seu coração, e a todos vocês que desejam ser padres, nós pedimos que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, concedendo a sua bênção, e não deixe de nos procurar. Entre em contato conosco, venha ser um ângulo católico, venha ser o sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos, ó Pai, pela intercessão de Maria Santíssima, a sua bênção, vós que sois Deus com o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.